Item 2 da pauta, em discussão e votação nominal. Projeto de Lei 086/2025, autoria do Poder Executivo. Altera a redação acrescenta dispositivos da lei que mencione e dá outras providências. Parecer da CCJ foi favorável. Por unanimidade, o relator foi o deputado Paulo Duarte. Em discussão, o item 2 da pauta. Para discutir, deputado João Henrique. Vossa Excelência responde 10 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, venho aqui promover a discussão desses 3 projetos de leis que estão reunidos em um só e gostaria de aproveitar e rebater todas as vezes que meu nome foi citado anteriormente. O deputado Paulo Duarte disse que, ao analisar o conteúdo desse projeto, ele é auditor. Algumas vezes ele tem subido aqui na tribuna e falado desse parlamentar. Queria lembrar ao deputado Paulo Duarte que o senhor já me acionou no Conselho de Ética dessa casa e perdeu, porque o senhor não estava aqui mais quando foi julgado, que o senhor perdeu a eleição. Mas o senhor me acionou, então o senhor reagiu. Eu não citei o nome de Vossa Excelência. Eu tive a lianeza, deputado Paulo Duarte, de não questionar o seu relatório. Como disse o presidente dessa casa, eu demonstrei sobre o projeto as minhas divergências de caráter técnico. E as denúncias que eu trouxe a essa casa, eu não trouxe a essa casa sozinho. Eu levei ao Ministério Público. Ele vai bater aqui, deputado Paulo Duarte, deputada Gleice, deputado Pedro Kemp, igual bateu na Graer. E vocês sabem quem que indicou o presidente da Graer. Já vai acontecer. E eu falei que não era para ser feito isso no dia que foi nomeado. Não toquei nesse assunto, vocês estão me provocando. Mas, deputado Paulo Duarte, o senhor é auditor, eu sou advogado. Eu tenho formação profissional igual Vossa Excelência, eu tenho menos idade, mas eu tenho formação profissional na área, em tributos. Advogo em direito tributário. Minha formação foi dentro de um dos melhores escritórios de direito tributário do país, que advoga para o JBS. Talvez isso me deu curiosidade de analisar os incentivos fiscais do Estado de Mato Grosso do Sul e enxergar a deficiência na legislação e na fiscalização, na auditoria que acontece dentro da Secretaria de Fazenda desses benefícios. Deputado Pedro Kemp disse que eu não sou servidor público. A Constituição Federal me outorga esse título quando me entrega o mandato de 25.914 eleitores. O Estatuto da CACEMES me outorga a condição de patrocinador da CACEMES quando estabelece esse direito, esse dever, essa garantia aos 3 poderes do Estado. Um deputado estadual, deputado Pedro Kemp, ele não é um funcionário, ele é um membro de poder. Algo que o promotor de justiça não é, o conselheiro do Estado não é, apesar de se comportar como se fosse mais, às vezes, do que os deputados estaduais. Mas os membros de poderes são os desembargadores, o governador do Estado e os deputados estaduais, deputado Pedro Kemp. Então, eu sou servidor público com muito orgulho e sou patrocinador da CACEMES de acordo com aquilo que reza o Estatuto. E ainda que se não fosse, deputado Pedro Kemp, o artigo 197 da Constituição Federal, quando da Constituinte, a corrente, deputada Gleice Jane, de extrema esquerda, queria estatizar a saúde pública. E por isso, se Vossa Excelência olhar as transcrições e a ata da Constituinte, vai olhar que houve a modificação do artigo 197 para permitir que, ainda que a entidade seja privada, ela possui o caráter de relevância pública, é o que dá legitimidade para o João Henrique Miranda Soares Catan entrar na condição de pessoa física, fiscalizando uma entidade privada, por ela ter constitucionalmente relevância pública. Então, eu queria responder a Vossa Excelência isso. Com relação ao estudo de impacto financeiro, esse é um ponto importante, deputado Paulo Duarte. Eu não sabia que foi o senhor o relator. Mas já que foi, vamos pegar aqui o impacto. Está dizendo aqui, descrição, fonte 500,
2025, 10 milhões, 2026, 17, 2027, 17. Sobre as 3 leis que estão sendo aprovadas, sequer descreve como que vai haver a incidência para que alguém possa conferir esse impacto, já que Vossa Excelência tocou no assunto, é imprestável e é ilegal. Da onde que é ilegal? Da onde que é inconstitucional? O senhor é auditor, eu sou advogado. Questionarei na justiça, como já fiz 2 vezes, ganhando as liminares, e vou mostrar para Vossa Excelência o que a ausência do estudo de impacto pode promover. Ou vou tentar mostrar isso. Por quê? Nós temos a lei complementar 95/98, que estabelece, no seu artigo 7º, deputado Paulo Duarte, eu não sei se até agora foi Vossa Excelência que fez o estudo de impacto, mas deveria ter se atentado a essa lei, e é o artigo 7º que diz: o primeiro artigo do texto, que é o princípio da unicidade temática, da unidade temática, diz que o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observado os seguintes princípios: 1. Excetuado codificações, que não é o caso, cada lei trará de um único objeto. Inciso 2. A lei não conterá, deputado Rachoca, matéria estranha a seu objeto, ou este vinculada por afinidade, ou a este não vinculada por afinidade, pertinência e conexão. E no caso presente, nós temos 3 finalidades diversas nesse projeto. 1. Normas estatutárias de pessoal, Lei 1102/90. Previdência, Lei 3.150. Estrutura da GEPREV, 3.545, com repasse patronal a planos de saúde de caráter privado aderido por servidores públicos. Questionarei na justiça. Pronto. E com relação a uma questão, se haverá ou não haverá aumento, para concluir a minha fala, quem foi condenado na justiça, deputado Pedrocia Neto, deputado Rachoca, por passar a mais para a CACEMS e a menos para outro plano de saúde, e que está corrigindo exatamente esse percentual da condenação, foi o Estado, passando a mais para um e a menos para outro. Então, se há uma imputação e uma correção disso, e desses valores que foram passados a mais, em nenhum momento o estudo de impacto anterior conseguiu demonstrar isso, como esse talvez não mostrará. E nós vamos ver isso lá na frente, talvez. Porque ninguém tinha essas informações, deputado Rachoca. Só isso foi apurado, esse a mais para um e a menos para outra, judicialmente. Ah, não vai haver impacto. Eu não tenho as informações, eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter as informações que o Estado me nega quando eu requisito. Eu tenho comprovante disso. E eu tenho ordem judicial condenando o Estado de Mato Grosso do Sul por me recusar a informação. E que passou na Assembleia, sem eu expor os meus colegas, sem o devido estudo de impacto, e eu abri na Justiça. Como vou fazer de novo? Ah, não há impacto. Bom, se não há impacto, garanto que o Tribunal de Justiça não pode ter julgado errado com o trânsito em julgado. Ou porque o Estado não recorreu. Ou porque a liquidação da sentença, que vai fazer devolver 16 milhões atualizado, não foi trazido ao impacto também. Ora, então, com todo respeito, presidente e colegas, é um absurdo a gente votar isso para essa diretoria trazer essa garantia. É uma opinião, sim, é minha, não concordo. Interpretações de texto mal feita ou propositadamente construída levam à devolução de recurso público. Isso já aconteceu em várias oportunidades e possivelmente ou acontecerá. E as considerações que eu tinha que fazer eram e são legais, pertinentes, fundamentadas, preparadas, porque não é fácil discutir uma matéria tributária e previdenciária, deputado Londres. Eu me preparei para subir aqui na tribuna. Eu não agredi nenhum colega dessa casa. Nunca destratei nenhum colega, apesar da esquerda já ter dito aqui, em plenário, que ia me dar um soco na cara.
de ter me xingado, de ter me ofendido. Eu nunca respondi aqui no Conselho de Ética por destratar nenhum colega. Respondi e fui absolvido por praticar o esporte que eu adoro, que é o esporte do tiro. E gostaria muito que fosse dado um tiro de misericórdia, senhor presidente, nos desvios que estão acontecendo comprovadamente dentro dessa entidade safada. Safada a diretoria. Perdão, porque às vezes a gente está dentro da gente isso, senhor presidente. É um absurdo não prestar contas ao seu servidor. É uma gestão, sem dúvida e sem precedente, mentirosa, senhor presidente. Ainda em discussão, só para, como não dá mais ninguém para discutir, para restabelecer a verdade, o Estado não foi condenado, transitado e julgado. Há uma decisão liminar, suspensa pela Justiça, com embargo de declaração, com possibilidade de decisão adversa. Então, quando a gente fala que a gente tem que falar a verdade, o Estado não foi condenado com trânsito julgado e nenhuma ação que trata a respeito disso, tá bom? Encerrada a discussão, em votação, senhores deputados. Ainda em votação, senhores deputados. Deputado Júnior Mock, em votação. Deputado Lídio. Deputado Lídio. Encerrada a votação, eu consulto o resultado. Senhor presidente, 17 votos favoráveis, 1 voto contrário. Aprovado, 19 votos, 18 favoráveis e 1 contrário. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão.